Saudações aos irmãos e a paz do Senhor aos ouvintes. Meus irmãos, eu quero vos falar aqui hoje de um tema por qual razão muitas pessoas leem a Bíblia e não compreendem, não entendem. Por quê? Porque lá em João 8:32, Jesus disse assim: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." E quem é a verdade? A verdade é o próprio Jesus, é o próprio Cristo, Ele é a verdade. Qual a razão que muita gente lê a Bíblia e não entende? O que é a Bíblia? A Bíblia, irmãos, ele não é um livro comum. A Bíblia ela é uma biblioteca composta por 66 livros e ela foi escrita em cerca de 1.600 anos para que toda ela fosse compilada. Ela foi escrita por cerca de 40 escritores, homens inspirados por Deus, mas cujo autor da Bíblia só tem um, que é o Espírito Santo, que é o próprio Senhor Jesus. Por isso que eu digo: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Primeiro, para você compreender a Bíblia, não adianta você pegar ela e começar a ler ela início, meio e fim. Porém, a Bíblia ela não é cronológica, mas os livros dela são verdadeiros, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Os homens de Deus a escreveram, mas o único autor da Bíblia é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, quando você lê a Bíblia, muitos não compreendem porque começa a ler a Bíblia de Gênesis. É tudo muito belo, é tudo muito bonito. Quando Deus forma lá um belo jardim, forma o homem, tudo muito perfeito. Mas quando você chega ali na queda do homem, que o homem ele peca, ali vem a maldição da morte. Depois chega ali em Abraão, Noé, ali você já fica confuso, como Deus destruiu o homem através do dilúvio. Quando você chega em Sodoma e Gomorra, ali você fica confuso, pode até falar mal de Deus, mas que Deus é esse? Porque você está lendo a Bíblia por ler, você não está conhecendo a verdade que é Cristo. Quando você for ler a Bíblia, não adianta você ler ela início, meio e fim. Você não compreende o início da Bíblia e nem tampouco você entende o fim da Bíblia se primeiramente você não começar a ler ela do meio. Você primeiro tem que entender o meio para depois você entender o fim e o início. O que é o meio da Bíblia? Primeiro você tem que conhecer a lei da graça, a lei da vida. Porque essa primeira lei, essa lei primitiva aí, quando você começa a ler de um Deus ali que destrói a terra, de um Deus que destrói Sodoma e Gomorra, você vai até falar mal, blasfemar e não vai entender, não vai compreender nada. Você vai começar a entrar numa confusão tão grande que você vai pegar a Bíblia e jogar ela num canto aí, e muitos vai deixar, dá até teia de aranha, umas vai morfar. Porque a Bíblia, irmãos, ela não é um livro, ela não é um gibi de Mônica, Cebolinha, que você lê lá, início, meio e fim. A Bíblia, ela não é um conto de fada, que você lê a Branca de Neve, os 7 anões, e você lá, a Bela e a Fera, e foram felizes para sempre. Para você entender e compreender a palavra de Deus, compreender a Bíblia, você tem que conhecer primeiro a Cristo. Você tem que conhecer o autor da Bíblia, aquele que inspirou ela. E quem é Jesus? Jesus foi aquele que nasceu lá em Belém, foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Esse é Jesus. Esse Jesus, tem muitos Jesus por aí, tem muitas pessoas que chamam Jesus. Jesus são muitos. Jesus da Silva, Jesus de Paulo, Jesus Pires, Jesus Bragança. Mas o Cristo só tem um, meu irmão. O Messias, o prometido, o Filho de Deus, só existe um.
o Salvador do mundo, o Cristo, que ele é desde o início, o princípio e o fim. Você começa a ler as leis de Moisés, a lei do pecado e da morte, você começa a ficar confuso, mas começa pela lei da graça, começa pela lei do Espírito Santo, começa conhecendo o autor da Bíblia, o autor da salvação. Conheça Cristo, conheça Ele na intimidade. Muitos só conhecem a lei do pecado, a lei da morte, mas começa pelos evangelhos. Começa ali em Mateus, Marcos, Lucas, João, quando João falou que ele era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. O Cristo, ele é o verbo, ele estava com Deus desde o princípio. O Cristo só existe um, o Messias, o Salvador, o prometido. Começa pelos livros de João, João de Apocalipse, Apocalipse lá 5, que quando ele abriu o livro selado, os anjos deram glória a Deus, os anciãos prostraram e o adoraram, toda a natureza prostrou e adorou, porque a ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a sabedoria, toda a ciência, a ele. Comece pelos evangelhos, comece Mateus, Marcos, Lucas, João, o evangelho de Cristo, o evangelho da graça, a lei da graça, a lei do perdão, a lei da salvação. Lá em Romanos 8, as cartas de Paulo ensinando sobre a lei da morte, sobre a lei do pecado, e ao mesmo tempo ele ensinando sobre a lei da graça e da vida. E aí você passa a ter uma compreensão do que é a Bíblia Sagrada, você passa a compreender o início, você passa a compreender o meio, você passa a compreender o fim. Quando você começa nos livros de Daniel, você fica confuso com aquelas figuras, com aqueles palavras figuradas. Você chega lá em Apocalipse, então, você vai olhar o lago de fogo, aí que você toma medo, toma pavor. E foram lançados no lago de fogo. Essa é a lei da morte, essa é a lei da condenação, a lei da perdição. Mas a partir do momento que você começa no Cristo, na graça, naquele que perdoa, naquele que remi os nossos pecados, você vai passar a entender e compreender, porque o Espírito Santo agora passa a te revelar a luz da palavra, a luz da Bíblia. Porque lá em Romanos 8, lá nas cartas de Paulo, ele disse: porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Lá em Marcos falou assim: porque todo aquele que crê será salvo. Lá em João 5:24 fala também, Jesus falou: na verdade vos digo, que aquele que crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Você lê lá em Mateus, nos evangelhos, Jesus lá na cruz falando assim: Pai, está tudo consumado. Jesus olha para a multidão e fala: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Você passa a compreender a lei da graça, a lei da salvação, você passa a conhecer a verdade, você passa a conhecer a Cristo, aí você passa a entender e compreender as Escrituras, compreender a Bíblia. Não adianta você querer ler o livro do início, meio e o fim, ler por ler. Você tem que ir à fonte das águas. Jesus falou para aquela mulher samaritana: vinde e bebei, e fará em vosso coração uma fonte que jorra para a vida eterna. Beba desta água e nunca mais você terá sede. Você tem que ir às fontes das águas, que é Cristo, que é o Salvador. E aquele que crê será salvo, porque não tem condenação para aquele que crê. Ao ladrão da cruz ele falou assim: hoje estarás comigo no paraíso. Então é a lei da graça, a lei da salvação. Não adianta, irmãos, você querer conhecer a Bíblia. Não se faz necessário você conhecer a Bíblia do Cristo, mas se faz necessário você conhecer o Cristo da Bíblia, para que você possa entender e compreender a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Conheça Cristo, conheça Jesus, conheça a verdade. O resto é mentira e imitação. Somente Cristo é a verdade. Conheça a lei da graça,
Comece pela lei da salvação, começa pela lei da graça, começa pela lei do perdão, a lei da vida, para que depois você possa compreender a lei da morte e da condenação, a lei do pecado. Primeiramente, você conhece Cristo, o autor da salvação, o nosso Senhor, o prometido, o Filho de Deus, o único que pode nos salvar, que pode nos perdoar. Lá em João, ele disse assim: e eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Esta é a lei da graça, a lei do perdão e a lei da vida. Comece conhecendo a Cristo, comece conhecendo Jesus. Fique na paz do Senhor. Que Deus em Cristo vos abençoe.